Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês fragmentos da formidável obra O Processo, do grande escritor tcheco, judeu, de origem tcheca, Franz Kafka. Sem mais então, passemos a palavra ao narrador de Franz Kafka, ao narrador de O Processo, para que nós conheçamos um pouco mais das aventuras, na verdade, das desventuras de Józef K., o protagonista de O Processo. Inseguro, Józef K. olhou em volta. A luz da pequena vela nem de longe chegava a penetrar até a parede do outro lado. E de fato, algo lá no canto começou a se mexer. A luz da vela, que o tio agora segurava alto, via-se ali, junto a uma pequena mesa, um senhor idoso sentado. Certamente, ele não tinha nem respirado para ficar tanto tempo sem ser percebido. Levantou-se então com cerimônia, obviamente insatisfeito com o fato de lhe dirigirem a atenção. Era como se quisesse repelir com as mãos, que ele movimentava como asas curtas, todas as apresentações e cumprimentos. Como se de forma alguma quisesse perturbar os outros com a sua presença e pedisse urgentemente que o mandassem de novo para o escuro e o esquecessem. Agora, porém, não podiam mais lhe conceder isso. K silenciou um pouco, uma vez que já tinha se acostumado ao escuro. E uma vez que já tinha se acostumado ao escuro, podia distinguir diversos pormenores da instalação. Chamou-lhe a atenção, sobretudo, um grande quadro pendurado à direita da porta, e vergou o corpo para vê-lo melhor. Representava um homem com uma toga de juiz. Estava sentado numa cadeira alta em forma de trono, cujos dourados se destacavam em vários pontos do quadro. O incomum era que esse juiz não estava sentado com calma e dignidade, mas premia com firmeza o braço esquerdo no espaldar e no braço da cadeira, mantendo, porém, o direito completamente livre, e agarrava o braço da cadeira só com a mão, como se no instante seguinte quisesse saltar com uma virada impetuosa e talvez indignada para dizer algo de decisivo, ou então proferir a sentença. Sem dúvida, podia-se imaginar o réu ao pé da escada, cujos degraus mais altos, cobertos por um tapete amarelo, ainda podiam ser vistos no quadro. A defesa, na verdade, não é realmente admitida pela lei, apenas tolerada, e há controvérsia até mesmo em torno da pertinência de deduzir essa tolerância a partir das respectivas passagens da lei. A única coisa acertada é se conformar com as condições existentes. Mesmo que fosse possível melhorar os detalhes, mas esta é uma superstição absurda, na melhor das hipóteses, algo teria sido conseguido para casos futuros, embora com prejuízo incalculável para si próprio, por atrair desse modo a atenção especial dos funcionários cada vez mais vingativos. Tudo menos despertar a atenção. Comportar-se com calma, ainda que seja contra os próprios desígnios. Tentar perceber que aquele grande organismo judicial fica, por assim dizer, eternamente pairando, e que, na verdade,
quando se muda alguma coisa por conta própria, a partir da posição que se ocupa, retira-se o chão debaixo dos próprios pés e se pode sofrer uma queda, ao passo que o grande organismo cria facilmente para si mesmo, em outro lugar, um substituto para a pequena perturbação. Na realidade, tudo está ligado e permanece inalterado, se é que, o que é até mais provável, não se torna mais fechado, mais severo, mais maligno ainda. E aí o pintor com quem Joseph K. está conversando prossegue. Uma vez que estou em tão boas relações com o tribunal, posso lhe dizer também como, nas prescrições aos cartórios do tribunal, se manifesta, de um ponto de vista puramente formal, a diferença entre a absolvição real e a absolvição aparente. Numa absolvição real, os autos do processo devem ser totalmente arquivados. Eles desaparecem por completo do procedimento judicial. Não só a acusação, mas também o processo. E até a absolvição. Tudo isso é destruído. Tudo esquecido. Na absolvição aparente é diferente. Não se produz nenhuma alteração no processo, a não ser o fato de que ele foi enriquecido pela comprovação da inocência, pela absolvição e pela fundamentação da absolvição. No mais, porém, ele permanece tramitando e continua a ser encaminhado, conforme o exige o trânsito ininterrupto dos cartórios, aos tribunais superiores, volta aos inferiores e assim, como um pêndulo, ele sofre de cima para baixo oscilações com impulsos maiores ou menores e maiores ou menores paralisações. Esses caminhos são imprevisíveis. Visto de fora, o processo pode assumir o aspecto de que tudo está há muito tempo esquecido, os autos perdidos e que a absolvição é plena. O iniciado não acreditará nisso. Nenhum dos autos se perde. O tribunal não se esquece de nada. Um dia, ninguém o espera, algum juiz toma os autos nas mãos, mais atentamente, reconhece que nesse caso a acusação ainda está viva e determina a detenção imediata. Supus aqui que entre a absolvição aparente e a nova detenção decorre um longo tempo. Isto é possível e conheço casos assim, mas é igualmente possível que o absolvido chegue no tribunal em casa e que lá já o esperem os encarregados de detê-lo outra vez. Então, naturalmente, acabou a vida livre. E o processo começa de novo? Perguntou K, quase incrédulo. Sem dúvida, disse o pintor. O processo começa de novo. Mas existe, como antes, a possibilidade de se obter uma nova absolvição aparente. É preciso reunir todas as forças e não se render. Mas, perguntou K, como se agora quisesse antecipar a quaisquer revelações do pintor, a obtenção de uma nova absolvição não é mais difícil que a primeira? Nesse aspecto, respondeu o pintor, não se pode dizer nada definido. O senhor, por acaso, está querendo dizer que os juízes são influenciados na sua sentença em detrimento do acusado por causa da segunda detenção? Não é o caso. Os juízes já haviam previsto essa detenção ao concederem a absolvição. Essa circunstância, portanto, quase não produz efeitos. Mas não há dúvida de que o estado de ânimo dos juízes, bem como a avaliação legal do caso, tenham se tornado diferentes por inúmeros outros motivos. E por isso, os esforços para a segunda absolvição precisam ser adaptados à mudança de circunstâncias, sendo no geral tão vigorosos quanto aqueles que precederam a primeira absolvição. Mas com certeza essa segunda absolvição também não é definitiva, disse K, girando a cabeça num gesto de recusa. Naturalmente que não, disse o pintor. A segunda absolvição
se segue a terceira detenção. A terceira absolvição, a quarta detenção e assim por diante. Isso já está no conceito de absolvição aparente. É evidente que a absolvição aparente não lhe parece vantajosa, disse o pintor. Talvez o processo arrastado corresponda melhor às suas expectativas. Devo explicar a essência dele ao senhor? E aí prossegue o pintor. O processo arrastado, disse o pintor olhando por um instante para frente, como se buscasse uma explicação inteiramente acertada. O processo arrastado consiste em que o procedimento judicial é mantido de forma permanente no estágio inferior do processo. Para alcançar isso, é necessário que o acusado e seu protetor, especialmente este, fiquem em contato pessoal ininterrupto com o tribunal. Repito, aqui não é preciso nenhum dispêndio de energia, como na obtenção de uma absolvição aparente, embora seja necessária uma atenção muito maior. Não se pode perder o processo de vista. É preciso ir ao juiz em questão de intervalos regulares e, além disso, em ocasiões especiais, e então tentar de qualquer modo mantê-lo numa disposição amistosa. Caso não se conheça o juiz pessoalmente, então é preciso influenciá-lo através de juízes conhecidos, sem que por isso se possa prescindir das entrevistas diretas. Nesse aspecto, se não se omite nada, é possível supor com clareza suficiente que o processo não vai ultrapassar sua primeira fase. Na verdade, o processo não cessa, mas o acusado está quase tão assegurado contra uma condenação como se estivesse livre. Diante da absolvição aparente, o processo arrastado tem a vantagem de que o futuro do acusado é menos indefinido. Ele fica preservado do susto das detenções súbitas e não precisa temer, talvez justamente nas épocas em que suas demais circunstâncias pessoais são menos propícias, a necessidade de assumir os esforços e as agitações ligadas à obtenção da absolvição aparente. Seja como for, o processo arrastado também tem certas desvantagens para o acusado, as quais não devem ser subestimadas. Neste caso, penso não no fato de que aqui o acusado nunca é livre. Isso ele também não é, em sentido estrito, na absolvição aparente. É uma outra desvantagem. O processo não pode estancar sem que existam pelo menos motivos aparentes para tanto. Por isso, é necessário que no processo aconteça alguma coisa externa. É preciso, portanto, que de tempos em tempos sejam tomadas diversas disposições. O acusado tem de ser interrogado, tem que ter lugar investigações e assim por diante. O processo precisa girar continuamente no pequeno círculo em que está encerrado de modo artificial. É natural que isso acarrete certos incômodos para o acusado, mas o senhor, por sua vez, não deve imaginá-los tão ruins. Na realidade, tudo é tão somente exterior. Os inquéritos, por exemplo, são muito breves. É possível se desculpar quando não se tem tempo ou vontade de ir. Com certos juízes, podem-se estabelecer previamente as disposições, de comum acordo, por um lapso de tempo muito grande. E trata-se, sem essência, de se apresentar de tempos em tempos ao juiz, já que se é um acusado. Pessoal, esses foram trechos formidáveis e sumamente tétricos do grande romance O Processo,
do mestre tcheco Franz Kafka, obra escrita aí ao redor de há um século. Se vocês gostaram de mais essa leitura literária aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo para que nós possamos conversar. E mais, se você gosta dos meus vídeos de leitura, se você gosta das aulas ao vivo desse canal, das resenhas de filmes e das resenhas de livros, considere a possibilidade de clicar numa tecla que está embaixo desse vídeo e que se chama Seja Membro, para você se tornar um membro ou uma membro humanista desse canal e apoiar financeiramente, segundo aí sua possibilidade, este projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo de leitura literária aqui no meu canal, gente. E tchau, tchau!